Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre esse livro aqui, Os Donos do Futuro, de Roberto Chiniachiki. Eu já acompanhava ele no Instagram já tem algum tempo, já desde 2019. Eu conheci ele no Instagram, né? Eu estava vendo uma live, assistindo a live de uma outra pessoa, e aí ele foi convidado, né, para participar dessa live. E desde então eu gostei muito dele e comecei a acompanhar ele no Instagram, né? E aí eu descobri que ele era autor, né? Ele tinha algumas obras publicadas e eu achei legal, mas eu até então nunca tinha lido nenhum livro dele. Aí, e nem tinha, assim, me despertado de ir atrás, né? De ler algum livro dele. E aí quando foi esses dias pra trás, né? No comecinho do mês, eu fui visitar a biblioteca municipal. Como eu disse em algum vídeo passado para vocês, de vez em quando eu gosto de ir na biblioteca municipal porque sempre tem livros muito bons lá e eu encontro outras pessoas que também gostam de ler. E aí eu peguei e fui lá. Aí chegando lá, a moça que trabalha lá, né, as pessoas que trabalham lá, me falaram que tinha chegado uns livros novos para me dar uma olhada. Aí eu fui lá olhar, aí me deparei com esse livro aqui dele. Aí eu falei, eu vou levar, vou. Também o título me chamou muita atenção, né, Os Donos do Futuro. Aí como eu já conhecia ele, eu peguei o livro para ler. Aí eu já estava lendo um outro livro, só que aí quando eu comecei a ler esse livro, eu gostei tanto que eu dei uma paradinha no outro e peguei nesse. Aí eu terminei de ler e vim aqui falar sobre ele para vocês, sobre as minhas percepções e se eu indico. Sim, com certeza eu indico. Essa leitura vale muito a pena. Tem muitas reflexões que a gente faz através desse livro e ele ajuda em muitas coisas, né? Assim, esse tema que ele fala, os donos do futuro, se refere principalmente as pessoas, elas, antigamente, né, tinha muito esse conceito assim, eu me viro, eu dou conta. E ele fala que as pessoas donas do futuro, elas sabem que umas precisam das outras. O tema principal desse livro é isso, né? Os donos do futuro sabem trabalhar em equipe. Eles são uma equipe porque eles sabem que juntos são mais fortes e conseguem alcançar maiores objetivos. E não fica pensando só, eu dou conta, eu não vou chamar outras pessoas para me ajudar. Não, ele fala o seguinte, que os donos do futuro, eles sabem trabalhar em equipe, eles sabem compartilhar, eles sabem seguir um objetivo, bolar estratégias juntos. E, assim, ele fala sobre alguns tipos de pessoas, né? Aquelas que ele cita exemplos assim, as que se consideram vítimas, aquelas que se isolam, né? Mas ele fala que é muito importante a gente saber trabalhar em equipe. O tema focal desse livro é sobre a gente saber, né? Ter humildade, né? Porque o verdadeiro líder, ele é o que mais serve, né? Porque ele sempre está ensinando, né? Ele está ali para servir os seus colaboradores e para poder orientá-los, para ajudá-los a crescer. Porque quando os profissionais crescem, a equipe toda cresce, né? O líder cresce quando todos têm humildade, né? E que a regra vale para todos, não é só para uma pessoa. Todos, quando são criadas regras, não é que esse segue e esse não segue, não. Quando é criada uma regra, as regras valem para todos. Ele fala assim aí ele cita exemplos de família, né? Assim, que muitas vezes os pais vão criar os filhos e aí um direciona a educação do filho para um lado e o outro para o outro. E aí fica nessa, um puxando o filho de um lado e outro do outro, e vai. E a criança fica indecisa, quem que eu vou seguir, né? Porque os pais não têm um consenso, eles não sentam e entram em um acordo. Não, vamos educar o nosso filho por esse caminho. E ele falou que da mesma forma é uma empresa. Quando você vai trabalhar no lugar, se as pessoas não estiverem alinhadas com o mesmo objetivo, não, vamos seguir essa estratégia, nosso foco é esse. Cada um vai trabalhar
para um lado diferente e não vão chegar num ponto em comum e conquistar aquilo, porque cada um está focado no seu e não no todo, né? E eu achei isso muito interessante do livro, porque ele fala assim que o principal vendedor é o cliente. Que quando você oferece um serviço de qualidade, quando você oferece um trabalho, seja um produto ou um serviço, se você fez aquele trabalho bem feito, o seu principal vendedor vai ser o seu cliente, porque se ele gostou, ele sabe que o produto é bom, ele vai usar outras vezes, vai consumir o serviço ou o produto e ele vai indicar para outras pessoas. E o seu trabalho vai crescer com isso, né? Porque não adianta ter vendedor só dentro da empresa, mas também fora, que são os clientes, porque os clientes são os principais vendedores. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado com esse raciocínio, né? Que os clientes realmente, a gente quando compra um produto, a gente gosta, a gente indica para outras pessoas. E é verdade, né? E as pessoas, elas confiam mais na gente, né, quanto consumidores, do que muitas vezes no vendedor, porque às vezes a gente chega na loja e o vendedor quer vender o produto, né? Então ele fala, esse produto é bom, não sei o quê. Muitas vezes eu fico até chateada. Outro dia, contar um caso à parte aqui pra vocês, fora do livro, mas que se encaixa nesse contexto. Eu tive fazer exame de vista e aí eu fui escolher uma armação para o meu óculos. Aí chegando lá na loja, né, que vende armação de óculos, toda armação que eu provava, a moça, a vendedora falava, tá lindo, combina com você. Nossa, às vezes o óculos não tava nada legal. E eu sabia que aquele elogio dela não tava sendo assim... Opa, desculpa, quase que eu derrubo a câmera. Eu sabia que aquele elogio não tava sendo sincero e eu me senti super desconfortável. Eu me senti tão desconfortável que eu não comprei. E ela falando assim, né? Eu fui sair. Tava muito sem graça já, né? Aí eu peguei, não, eu vou procurar outra loja, porque eu tô me sentindo desconfortável, né? Eu não tava me sentindo legal, ela com tantos elogios, não, tá muito linda, nossa, todo óculos combina com você. E eu sabia que aquilo não era verdade, assim, sabe? Não era sincero. Porque tem óculos que não vai combinar com o seu rosto, né? E também isso é pessoal, né? A gente que tem que gostar, nós que vamos usar. E então, é justamente isso que ele fala, né? Que os... Calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Então, pessoal, é justamente isso que ele fala, que os clientes, eles são os melhores vendedores, porque eles sabem se o produto tem qualidade ou não, se o serviço vale a pena ou não. Então, aí, outra parte do livro que eu achei bem legal nesse livro é que ele conta muitas assim histórias para explicar, né? Ele fala um conceito e ele fala como que seria essa pessoa na aplicação prática, né? Como seria essa situação em um contexto real. E ele fala assim, ele faz um paralelo sobre uma vida profissional e uma vida na família, né? Uma situação familiar, né? Que a gente, quando está em uma família, ele fala que uma família, ela funciona como também uma empresa, né? Que todos têm que estar juntos, né? Todos precisam formar uma equipe para a família ter um sucesso, né? Para a família crescer e ter abundância, né? E ser feliz, né? Todos precisam estar alinhados com os valores, com os objetivos. E isso eu gostei bastante. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer é ler uma parte do livro para vocês, que eu acho isso bem legal, que me chamou a atenção. Só que antes disso, eu queria destacar, pessoal, uma história que eu li nesse livro. Durante o período que eu estava lendo esse livro, eu passei uma situação, né, com meu irmão. Meu irmão veio aqui para casa e aí a gente estava fazendo um trabalho escolar dele. Ele me pediu ajuda para ele fazer o trabalho escolar dele e aí eu fui ajudá-lo. Aí na hora que a gente estava fazendo o trabalho, aí derramou um monte de coisa, fez uma bagunça, sabe? Aí eu perdi um pouquinho a paciência com ele, porque eu já tinha avisado e ele não me ouviu.
E aí eu fiquei um pouco estressada com ele e falei assim um pouco chateada com ele, né? E eu vi que ele ficou assim triste, mas na hora assim eu não me policiei, né? De falar, poxa, eu magoei ele, né? E conversar com ele, explicar com mais calma. Aí eu lendo esse livro no dia seguinte de manhã, né? Que eu gosto de fazer minha leitura. E aí eu li uma história nesse livro, assim, nossa, que eu fiquei tão assim... Aquilo me tocou, né? E veio certinho, assim, nossa, pareceu muito com a situação que eu passei com meu irmão ontem. Aí a história que fala é o seguinte, que um homem, né, tinha 2 filhos. E aí os filhos dele sempre estavam brigando, né? E aí tinha um que era sempre mais difícil, ficava brigando com o outro, brigando. Aí o pai dele falou assim, vem cá, meu filho, vamos conversar. Aí ele foi lá conversar, aí o pai dele falou assim, olha, vou falar pra você, toda vez que você estiver chateado com seu irmão, e você estiver querendo explodir com ele, querendo estourar, sabe aquelas pessoas estouradas que às vezes a gente se comporta dessa maneira, assim, né, sem pensar, às vezes fala algumas coisas, né. Aí ele fala assim no livro que às vezes tem pessoas que são estouradas, né? Fala coisas assim quando tá com raiva, não pensa direito e magoa a outra pessoa. Aí o pai chamou o filho e falou, filho, eu quero falar uma coisa com você. Toda vez que você for estourar com seu irmão, que você sentir que você vai estourar, você pega um prego e vai lá na cancela e aprega esse prego lá na madeira. Aí ele falou, tá bom, pai. Aí ele, toda vez que ele ia estourar com um irmão dele, ele ia lá e pregava um prego na madeira. Aí ele falou, pai, eu tô fazendo isso. Aí o pai dele falou assim, agora toda vez que você for estourar com todo mundo, você vai e faz isso. Sempre que você sentir que você vai estourar, você pega um prego e prega na madeira. Aí ele fez. Aí a primeira semana, ele, toda vez que estourava, fazia isso. Aí passou uns dias, passou uma semana, ele foi lá no pai dele e falou com ele, pai, essa semana eu quase não estourei. Aí ele falou, muito bom. Aí ele falou, quando você não estourar mais com ninguém, se você conseguir não estourar mais, você vem aqui pra gente conversar. Aí, quando passou algumas semanas, ele voltou lá no pai dele e falou, pai, agora eu consegui, essa semana eu não estourei mais com ninguém. Aí ele falou, muito bem, meu filho. Agora você pega, vai lá na madeira e tira todos os pregos que você pregou. Aí ele foi lá na madeira, tirou todos os pregos que ele tinha pregado. E aí ele trouxe pro pai dele. Aí ele voltou muito chateado e falou pro pai dele, ah, pai, eu fiquei tão chateada, a madeira ficou toda furada. Aí ele falou assim, dessa forma também são as pessoas. Quando você fala as palavras com elas, que magoam elas, essas palavras ficam enfincadas na alma. Por mais que o tempo passe, mas sempre aqueles buracos vão permanecer lá. Não tem como você voltar, tirar aquelas palavras e ficar intacto, não fica mais. Então toda vez que se você for falar alguma coisa com alguém, você pensa, porque aquilo pode ficar para sempre na alma daquela pessoa, ela pode ficar para sempre com ela, magoar para sempre. E aí eu tava lendo, né, na rede, assim, me deu uma coisa, assim, sabe, eu cheguei até a chorar, assim, fiquei emocionada, assim, com o livro, porque eu tinha falado muito chateada com meu irmão, e eu vi que ele ficou sentido, assim, né? Aí no outro dia de manhã, aí eu peguei, mandei uma mensagem pra ele, falei com ele, pedi desculpa, né? Que às vezes eu tinha me comportado de uma forma muito ríspida com ele. Aí eu vi, assim, desde então, é uma coisa, assim, que eu trago, assim, pra minha vida, assim, e tenho tentado aplicar, sabe? Antes de falar as palavras com as pessoas, independente de quem seja, pensar, né? E também, mesmo que às vezes a gente falhe, às vezes, né, sempre que a gente vai conseguir, assim, dominar essa situação da melhor forma possível, mas depois que eu parar e refletir, reconhecer, né, que errei, reconhecer que às vezes eu magoei a outra pessoa, pedir uma desculpa para aquela pessoa, né, e tentar não repetir mais aquela situação. E uma coisa também que esse livro fala é que se a gente sempre tem a mesma forma de resolver um problema, não é sempre que vai dar certo, porque se deu certo uma vez, um dia tinha uma coisa quebrada ali, você foi lá e colocou uma colinha. Aí no dia seguinte quebrou de novo, aí você vai lá querer consertar com a colinha.
Aí ele falou assim, que quem tem martelo como a sua única ferramenta vai tratar tudo como se fosse prego. Então assim, às vezes uma solução que você usa para resolver um determinado problema não vai resolver todos os problemas. Por isso que a gente precisa aprender diferentes formas de abordar os problemas e a situação. Porque não é sempre... Ele deu um exemplo aqui de um caso de duas moscas, né? Que caíram no leite. Aí um dia ela nadou, conseguiu subir até a bordinha. E aí outra situação, ela quis repetir a mesma situação de nadar e chegar até a bordinha, mas ela não conseguiu mais. Porque o contexto da situação tinha mudado, né? E ela pensou que era a mesma situação, e ele falou que da mesma forma somos nós. Às vezes a gente quer usar uma solução que a gente usou para um problema antigo no problema presente, mas nem sempre isso funciona, né? Então por isso que a gente precisa sempre estar nos atualizando, né? Procurando novas formas de resolver e aprender com outras pessoas, né? Formas de solucionar problemas. E uma coisa aqui que ele fala é que as pessoas de sucesso, elas sabem que toda dificuldade é uma oportunidade de aprender e crescer. E eu trouxe uma parte do livro para ler aqui com vocês, que me chamou muita atenção, que fala o seguinte: diante de um problema, faça estas perguntas. Quem pode me ajudar a sair disto? Quem pode me orientar neste momento? O que posso fazer de diferente nesta situação? Quem tem a resposta daquilo que eu procuro? O que preciso mudar para superar este problema? Aí ele fala que ao vencer qualquer obstáculo, o sábio se sente muito bem consigo próprio, porque descobriu uma força que não conhecia. Então, diante de todos os problemas, a gente buscar uma solução e não se vitimizar e não ficar tão preocupado com aquele problema que não focar em resolver o problema. Não, diante dos problemas, ver o que eu posso aprender com isso, qual a lição eu posso tirar disso, quem pode me ajudar, né? Que às vezes a gente fica tão assim ligado no problema, só no problema, se consumindo com aquilo, que a gente não busca a forma de sair do problema e quem pode nos ajudar, né? De forma que eu posso mudar para poder solucionar isso, que às vezes a solução também está na gente, só que a gente precisa mudar algo em nós e às vezes a gente não quer mudar, né? Para rigidez. Então ele fala, né, que as pessoas, os donos do futuro, eles são flexíveis, eles são abertos para mudança. Porque a gente sempre está mudando, desde o dia que nós nascemos, nós estamos mudando. Pessoal, esse é o resuminho do livro de hoje. Eu recomendo demais, de coração, que vocês leiam esse livro, porque vale a pena. Eu, inclusive, tinha devolvido o livro, só que eu peguei de volta, só emprestado lá na biblioteca, para eu trazer aqui para vocês, para fazer o resumo. E muito em breve, assim que eu terminar de ler alguns que eu tenho em casa já, eu quero comprar esse livro para ele fazer parte da minha biblioteca aqui em casa. Que ele me ofereceu muitos aprendizados e é um livro que eu quero ler novamente daqui a alguns anos. Tchau! Ah, calma aí! E antes de finalizar o vídeo, já ia me esquecendo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal. Vamos fazer esse canal crescer. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta desses vídeos, apoie esse canal, compartilhe com outras pessoas que também gostam de ler, pessoas que querem indicação de livro. Eu sempre estou aqui trazendo livros novos e se vocês quiserem que eu faça o resumo de algum livro que vocês já leram, escreve aqui embaixo nos comentários para mim. Se eu tiver lido já o livro, eu venho trazer aqui para vocês o vídeo, tá? O vídeo de hoje era isso. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau!